Meus amigos, a paz do Cristo com todos, sejam todos bem-vindos, aceitem o nosso abraço fraternal. Estamos aqui mais uma vez, unidos e reunidos em nome de Jesus para mais um momento de estudo e reflexão. Quando nós vamos a uma casa religiosa, nós vamos em busca de algo que apacente as nossas inquietações. E hoje o nosso amigo Flávio vem com um tema bastante peculiar, não é? O amor e a verdade. Estudar esse tema hoje, fazer aflorar sentimentos de generosidade em nossos corações, buscando a verdade, não as verdades individuais, mas a verdade que paira sobre toda a humanidade, que são as verdades do Espírito, da imortalidade, as verdades que são transcendentes e que vão além desta vida. Vamos fazer a nossa prece, vamos ler uma página rápida para a harmonização e vamos entregar a palavra ao nosso amigo, né? Meus amigos, elevemos o nosso pensamento ao alto e oremos. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos de estar em Tua presença e Te servir. Abençoa, Senhor, o estudo que vai se desdobrar nesse momento. Permite que a espiritualidade superior e amiga se faça presente, nosso mentor e pai Moacir, e toda essa falange de espíritos anônimos e benevolentes. Permite também, Senhor, que desça do laboratório divino fluidos salutares e curativos, para a cura do corpo físico e do corpo espiritual, e que nós possamos receber esse elemento medicamentoso na medida do nosso merecimento e entendimento. Permite também, Senhor, por extensão, que todos aqueles que estão impressos na nossa tela mental, que são os nossos amados, nossos queridos, nosso pai, nossa mãe, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos, também sejam contemplados, Senhor, com os Teus favores de amor e caridade. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ler essa passagem do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. É o item 87, pondera sempre. E o que de mim, diante de muitas testemunhas ouvistes, confiam a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Paulo, o livro de Timóteo, 2º, capítulo 2, versículo 2. Os discípulos do Evangelho, no Espiritismo cristão, muitas vezes evidenciam insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado, não só porque assombro e admiração não significam elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. Claro que não nos reportamos aqui ao ato de semeadura geral da verdade reveladora, nem à manifestação da bondade fraterna, que traduzem nossas obrigações natural na ação do bem. Difícil é entregar-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, valorizam as oportunidades de aprender, servir e construir. E fundamentados
nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Que Deus nos abençoe. Agora vamos ouvir o nosso amigo, que está muito inspirado hoje. Boa noite, meus queridos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos. Hoje, dia 23 de junho, comemoramos a véspera do que será a festa em homenagem a São João. Amanhã, 24, festa que homenageia ao nosso profeta São João Batista. E essa é uma data, é uma festa que me rememora muito a infância, a adolescência, lá um pouquinho lá atrás, não tão lá atrás, década de 80, em que as coisas aparentemente eram um pouco mais simples, né? E uma festa como essa era sempre motivo de alegria entre as crianças, tanto ela quanto, né, o São João, o Natal e o Ano Novo, né, pelo menos na minha época, eram as datas em que a gente normalmente ganhava roupa nova, né? Acho que aqui com vocês não, porque acho que só tem pessoas mais novinhas aqui, então não tem muito isso daquela boa e velha roupa de São João, que na verdade era muito mais uma boa e velha calça jeans, uma camisa quadriculada, um tênis normalmente novo. E o engraçado era que a calça normalmente se comprava nova, né? E a mãe, ou a avó, ou a costureira colocava aquele bom e velho remendo para ficar parecendo uma calça matuta, uma calça remendada. Né? E nos bairros se faziam os arraiais, os palhoções, né? Que hoje chamamos de palhoções. E tinha as quadrilhas juninas. E muitas vezes eram por ruas, né? Cada rua, uma rua maior, tinha a sua palhoça, tinha o seu arraiá. E as quadrilhas iam se montando, faziam a sua apresentação, e de lá saíam e iam para uma outra rua, e assim fazia-se o giro. E o bom dessa festa era que era uma festa, né, onde os pais deixavam as crianças dormir, ficar até um pouco mais tarde na rua. A gente podia dormir um pouco mais tarde nesses dias, né? 10 horas, 10 e meia. E fora as comidas típicas, pé de moleque, a canjica, o milho, coisas muito vivas aqui no Nordeste até hoje. E aqui em Pernambuco também. Sem falar na tradicional fogueira, né? A fogueira de São João, que confesso que não gostava muito, porque era um trabalho para a gente se arrumar, tomava aquele belo banho, botava roupa nova e saía para enfrentar a fogueira. Porque normalmente tinha fogueira dos dois lados da rua, todo mundo queria fazer uma fogueira e era sempre uma fogueira maior do que a outra. Aí você saía de casa todo cheirosinho e com 5 minutos estava defumado. Era fumaça pura. E
nessa festa, nessa brincadeira de fogos, encontrar com os amigos, ver as quadrilhas, e o melhor da quadrilha, que acho que hoje eu não acompanho muito as festividades de São João na rua hoje, não sei como é que é, mas hoje está muito centralizado mais em praças, tem concurso de quadrilha, e a quadrilha mudou muito, né, do meu tempo para cá. Ganhou mais cores, ganhou outras roupagens. Na minha época era uma coisa muito interiorana, era uma imitação viva do que era as festas de interior, né? Camisa quadriculada, calça jeans remendada, né? Os pares e o bom e velho casamento matuto, que hoje acredito que não tem mais, eu pelo menos não vi mais acontecer. E que era o ponto alto normalmente da apresentação da apresentação das quadrilhas. E essa festa, né, me remonta à minha infância, à minha adolescência. E aqui, para começar a entrar no tema, até porque devem estar perguntando o que é que tem a ver festa de quadrilha com o amor e a verdade, que é o tema escolhido para essa nossa conversa da noite de hoje. O apóstolo Paulo, não lembro agora em qual de suas cartas falou, que quando era menino fazia coisas de menino. Coríntios 13. Muito obrigado. Coríntios, primeira carta aos Coríntios, 13. capítulo 13. Quando era menino fazia coisas de menino. Pensava como menino e agia como menino. Hoje, já adulto, faço coisas de adulto. E pensando como criança, que já fui, como adolescente, que já fui a respeito dessa festividade, vejo o quão a ideia da festa ainda nos remonta a coisas bem infantis. Hoje, como adulto, né, vejo que comemoramos uma festa e homenageamos, mas damos muito mais valor, muito mais foco no bolo da festa do que no aniversariante. O mais importante, que deveria ser o aniversariante, no caso, o festejado, que seria o São João, João, o Batista. E fica quase como que escondido no meio de todo esse simbolismo de tanta comida, tanta festa, dança, forró. Nada contra. Mas e o homenageado? Quem foi João o Batista? Qual a importância de João o Batista para o cristianismo atual e o cristianismo da época? João foi o escolhido para ser o predecessor de Jesus. Ele veio para abrir o caminho para o Mestre nos seus ensinamentos. Ele veio como o enviado de Deus, que seria o precursor do Messias. E o fez de forma divina, de forma esplendorosa. João o Batista, assim como Jesus, foi perseguido quando criança, né, devido ao decreto de Herodes, que queria encontrar o rei dos judeus, né, que já tinha sido anunciado pelos profetas anteriores, e
acho que todos conhecemos a matança dos inocentes, né, onde as crianças de 0 a 2 anos são perseguidas e mortas. Então, assim como Jesus fugiu, João também foi escondido, porque os dois são contemporâneos. A diferença de idade de um para o outro é de aproximadamente 6 meses. Então João também passou por essa prova, por esse momento doloroso junto com mais a sua família, porque ele, muito novo, praticamente não sabia o que acontecia. Mas a sua mãe, Isabel, e o seu pai, Zacarias, né, Isabel, que era prima de Maria, a mãe de Jesus, e tiveram que esconder o seu filho para que não fosse morto pelos soldados de Herodes o Grande. E a história de Jesus, nós sabemos que eles fugiram, né, fugiram da Maria ainda grávida, eles fugiram, e foi quando Jesus nasce na manjedoura, durante essa perseguição. E a questão do anjo que anuncia. E a história de João, ela também é muito, muito parecida com a de Maria, porque também um anjo, né, que chega a seu pai, Zacarias, que era sacerdote do templo, para anunciar o nascimento de seu filho. E inclusive o anjo, né, é que diz a ele qual será o nome do filho que ele terá. E Zacarias, por ser já idoso, né, já ter idade avançada, e sua mulher Isabel também, que além de tudo era estéril, ou era considerada estéril, porque já em idade avançada para a época não tinha nenhum filho. Então, em uma cerimônia que Zacarias estava com a sua equipe, né, estava designada para o templo naquele dia, o anjo aparece, né, o Espírito, aparece a Zacarias para anunciar a vinda de João. E Zacarias, um sacerdote, que dentro do templo encontra alguém, né, um espírito dizendo-se um anjo, o anjo Gabriel, diz que ele será pai, juntamente com a sua esposa. E ele, sendo um sacerdote do templo de Deus, duvida. Estamos falando de um sacerdote, não de uma pessoa comum, de uma pessoa da população, mas alguém que conhecia as Escrituras e conhecia o poder de Deus muito, muito a fundo, e tudo que Deus já havia feito na vida de vários e vários outros profetas e de várias outras figuras das Escrituras. E mesmo assim ele duvidou. E dizem as Escrituras que, por conta dessa dúvida, né, e o nome que o anjo anunciou que seria João, ele deveria dar o nome de João ao filho, Zacarias, ao sair do templo, sai completamente mudo, sem conseguir falar, falando apenas por gestos. E só volta a falar novamente após o nascimento do seu filho para poder colocar-lhe o nome de João. Pois até o momento todos já estavam chamando já a criança de Zacarias, já que o pai não podia falar para dar o nome ao filho. E Isabel, que era a prima, né, de Maria, né, aí vem a tradição da fogueira, né. As duas moravam distantes uma da outra, e combinaram-se que ao nascer do filho, né, quando o filho nascesse, João, eles acenderiam uma fogueira para anunciar a vinda do filho, né, do primogênito dos dois. E assim foi feito, e por isso hoje temos a tradição de acender a fogueira no dia de São João. Mas a fogueira não foi só um sinal de que havia nascido João.
Simbolicamente acendeu-se nos céus, né, e no mundo naquele dia a esperança do precursor do Messias, de alguém que viria ao mundo para auxiliar o Mestre Jesus na sua caminhada, para trazer os ensinamentos de Jesus, para abrir os caminhos daquilo que seria a boa nova do Cristo. E o João, o último profeta, e muito pouco ortodoxo, né? Foi criado pelos beduínos no deserto e não se vestia de forma normal, de forma comum aos profetas de então. Vestia-se com peles de animais e se alimentava de mel silvestre e gafanhotos, como dizem as Escrituras, mostrando que o Pai, que Deus, provê em qualquer situação, mostrando que as necessidades de quem quer que seja, em qualquer momento, podem sempre ser providas independente do ambiente em que se esteja. Não importa o problema que você tem, não importa a situação na qual você está. O próprio Jesus, em algumas de suas parábolas, né, quando fala sobre os lírios, né, que o Senhor os veste, que dá alimento aos pássaros que não trabalham, e que veste os lírios do campo, que em sua glória nem Salomão se compararia a eles. Então, toda vez que temos uma dificuldade, ou achamos que estamos em uma situação que não tem solução, lembremos que várias e várias outras figuras da nossa história, da Bíblia, passaram por situações muito piores e que Deus sempre os proveu. E João, em sua missão, né, aqui na Terra, em sua missão na época, veio trazer para aquele povo tão sofrido e com tantos dogmas, sofrendo uma dominação, né, de povos de fora, no caso, eles tinham sido invadidos pelos romanos e os romanos dominavam a Judéia na época. E o povo era oprimido. E nessa situação surge, né, o profeta João Batista e trazendo o que seria a verdade do Messias e a verdade que vem do Pai, de que o arrependimento era o único caminho para se chegar a Deus, que todos aqueles rituais de sacrifício de animais, incenso, nada daquilo era agradável a Deus, e que o único sacrifício exigido pelo Pai era tão puro e simplesmente o arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E nessas suas pregações, né, o João tinha seus seguidores, né? E talvez nos perguntemos, mas por que Jesus precisava de alguém para vir antes dele para preparar o povo? João tinha, assim como Jesus também, o dom da palavra.
e as próprias escrituras, as escrituras sagradas, anunciavam que antes da vinda do Messias, Deus enviaria um profeta, que na concepção dele seria o profeta Elias, que, né, segundo o próprio Jesus, quando fala a respeito de João Batista, né, falando que Elias já havia vindo e ninguém o reconheceu. Então, Elias, né, no caso João Batista, foi a reencarnação de Elias. E Elias veio e o povo não o reconheceu. E vindo ao mundo com essa missão de abrir os caminhos, né, de abrir o caminho para o Messias, ele trouxe, né, em si os ensinamentos do perdão, os ensinamentos do arrependimento. E ele batizava, né, as pessoas, aqueles que queriam, que se arrependiam de seus pecados e se entregavam a Deus, né, porque já havia antes, todo judeu que nascia, aos 8 anos tinha que ser apresentado na sinagoga para ser circuncisado, né, como todo judeu da época, e isso já vinha desde muito lá atrás. E com ele não foi diferente, mas fora esses ritos, fora esse dogma, João batizava aqueles que se arrependiam e que queriam seguir o Deus de Israel, como ele assim o pregava. E batizava no Rio Jordão. E isso nivelava a todos, porque lá não iam só os desvalidos e os pobres, mas muitos daqueles que eram os ricos, que eram os mercadores da época, que escutavam as suas pregações e que entendiam a sua mensagem, se arrependiam e também eram batizados. E, inclusive, o próprio Jesus foi batizado por João Batista. João, quando batizava, ele dizia: eu vos batizo com água, mas aquele que virá após mim os batizará com o Espírito Santo. Aquele que virá e ao qual eu não sou digno nem de atar-lhe as sandálias. Mas como tudo que Jesus já preparou e fez durante a sua passagem aqui, nesse nosso mundo, ele mostrou que era muito diferente. Que o menor no reino de Deus era sempre o maior. E ele, ao encontrar-se com João, às margens do Jordão, pediu a João que o batizasse. E João, sem entender, disse: Senhor, tu é que deverias me batizar. E Jesus diz a ele: não, por ora precisamos cumprir a justiça. E nesse momento, simbolicamente, o amor se curvou à verdade. Jesus, demonstrando a humildade com a qual regeu toda a sua vida aqui na terra e todo o seu ministério, mostrou mais uma vez que veio ao mundo não com o propósito de reinar, mas com o propósito de servir. E que aquele que quiser ser seu seguidor, seu discípulo, precisa imitá-lo nessa sua atitude de servir. E Jesus serviu sempre.
nunca se colocou acima de quem quer que seja. E foi o amor, e é o amor. Foi o amor encarnado e continua sendo o amor maior. Pois foi isso que ele veio pregar para nós. Foi isso que ele veio trazer para aquele povo, os ensinamentos que não ficaram só nas palavras, mas que ficaram também nas suas atitudes e nos seus atos, nos seus mínimos, nas suas menores atitudes. Tudo que fazia era uma expressão de amor. E essa jornada, né, a de João Batista foi bem curta, né? Aos 30 anos, aparentemente é o que as escrituras dão a entender, foi morto por Herodes, já o Herodes Antipas, que era o filho de Herodes o Grande, né, na velha história lá do Salomé, bandeja de prata, decapitado. Mas ele cumpriu a sua missão. Abriu os caminhos e abriu as portas do reino de Deus para aqueles que quisessem escutar. E quando ele indicou Jesus como sendo o Messias, todos os que o seguiam, né, automaticamente começaram a seguir Jesus após a partida de João Batista. E assim começa o ministério de Jesus. A figura de João, né, quando o próprio Jesus fala a respeito de João, dizendo que entre os nascidos de mulher não havia outro igual a ele. E embora fossem primos, né? E esse contato não foi tão... É bem interessante porque eles não tiveram tanto contato, né? Pelo menos as escrituras não contam. Né? No livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, tem uma história, tem um conto, né, que é Jesus e o precursor, se não estou enganado. Eu acho que é o quinto ou é o sexto, não sei. Mas lá conta um encontro de Jesus e João Batista, ainda crianças, quando Maria foi visitar Isabel, né, os dois tinham, acho que 8 anos, mais ou menos, 7 ou 8 anos. Então é muito interessante que vocês leiam, que é um texto bem grande, mas é muito, muito interessante essa psicografia a respeito do encontro dos dois. E quando Jesus inicia o seu ministério, já com as bases, né, sólidas deixadas por João Batista, Jesus começa a sua doutrina, trazendo a sua boa nova de amor. E o mais interessante em tudo isso é que quando chegam para Jesus e perguntam, né, um dos sacerdotes do templo, né, porque os sacerdotes naquela época viviam querendo pegar Jesus em contradições. Então não perdiam uma oportunidade de dar uma alfinetada. Que chegam para ele e perguntam: qual o maior mandamento? E Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento.
E o segundo, que é igual a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. E ele diz, nesse mandamento estão encerrados os profetas, né, toda a justiça e os profetas. Então o mandamento de amor que Jesus traz abalou as estruturas de uma época, de uma religião, numa época em que se fazia tudo pelo temor, né? Em que o temor a Deus era o que contava. Você precisava temer aquele Deus que era punitivo, o Deus que castigava, que repreendia. E Jesus veio trazer um Deus que, além de tudo, era Pai. Era um Pai amoroso, capaz de perdoar qualquer um de seus filhos que se arrependesse, como João havia dito. Então essa preparação, né, que sai de um Deus que punia para um Deus que perdoa, que é todo bondade, que é amor e que é justiça, deu uma reviravolta em todos. Porque não era assim que se via. Já se vinha de séculos onde se cultuava um Deus que era o Deus de Israel, o Deus que destruía os inimigos de Israel. E não se estava acostumado a um Deus nesses moldes. Não se tinha essa ideia. E quando Jesus começa as suas pregações, isso choca a todos que estão à volta, principalmente aqueles mais entendidos, né, os doutores, os ditos doutores da lei, que toda a sua vida leram os textos, mas só entenderam a letra, que não conseguiam ver que estava além da letra, que não conseguiram tirar o espírito, que não conseguiram compreender e nem passar para aqueles que estavam à volta, ou talvez até compreendessem, mas a religião em vários e vários momentos sempre foi um instrumento de dominação, um dos vários. Era uma maneira de se controlar pessoas, tanto é que a cultura, né, os ensinamentos a respeito dos ensinamentos de Deus eram todos feitos de forma oral. Poucos daquele povo que seguia Jesus, do que seguia João, sabiam ler ou escrever. Então tudo que eles conheciam a respeito de Deus e a respeito das leis de Deus era o que era passado para eles de forma oral. E assim, com essa ideia de que para se chegar a Deus não era necessário intermediários, e que você era livre, e que você tinha todo o direito de pedir e de ser perdoado de acordo com o seu arrependimento, de que você era uma pessoa, era alguém que era amado por Deus, e não era apenas uma peça num tabuleiro que deve apenas adoração. A ideia do Senhor, né, que já perdurava por tanto tempo, começava a se diluir. E isso trouxe muita inquietação aos poderosos da época. Por isso Jesus foi tão perseguido. João Batista foi perseguido. Porque através do amor que Jesus pregava, tudo podia ser resolvido. E ainda hoje pode. E ainda hoje temos essa
essa dificuldade em entender o amor que Jesus pregava, o amor que a doutrina espírita nos traz, que a boa nova do Mestre Jesus em seus ensinamentos nos convida a amar o nosso irmão, a amar o nosso próximo e a amar o nosso inimigo, aquele que nos ofende, aquele que nos faz mal. Porque, como ele mesmo dizia, amar aquele que nos é caro, aquele que nos faz o bem, é fácil. E se muitas vezes não conseguimos amar nem aquele que nos faz o bem, como vamos fazer para amar aquele que não nos faz o bem? É um exercício desafiador, porque ainda temos em nós muito arraigado sentimentos que não nos auxiliam nessa transição. O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso desejo de estar sempre certos, de não dar o braço a torcer, como se diz, ou de não levar desaforo para casa, como somos doutrinados e ensinados a fazer. E essa ideia de perdoar para ser perdoado, hoje nos é muito viva, mas ainda difícil de praticar. E Jesus sempre nos convida a essa reflexão em todos os seus ensinamentos, em todas as suas parábolas. Ele nunca falou que seria fácil, porque se fosse fácil não seria um sacrifício. Mas ele conhece as nossas limitações, sabe como somos, porque já foi igual a nós. Em algum momento da sua existência, em algum momento da sua vida, das suas muitas e muitas e muitas encarnações, passou pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas dúvidas que todos nós passamos. Encontrou as mesmas pedras no caminho. Então, nos conhecendo como conhece, nos deu o roteiro para seguir. E seguindo esse roteiro, nos tornando pessoas um pouco melhores a cada dia, perdoando primeiro a nós mesmos, amando primeiro aqueles que estão mais próximos de nós, e aos poucos estendendo esse amor para aqueles que não estão tão próximos, tentando amar aqueles que nos são caros, tentando não ser tão egoístas, tão vaidosos. Aos poucos vamos galgando essa escada, vamos vencendo essas dificuldades, vamos vencendo esse desafio que é nos reformar. A única pessoa a quem conseguimos mudar somos nós mesmos. Isso o Espiritismo sempre nos diz. Não conseguimos mudar o outro. No máximo conseguimos influenciar alguém, e não através daquilo que falamos, mas sim através das nossas atitudes. Atitudes fraternas, atitudes de amor. Quando a gente começa a seguir os caminhos de Jesus, a seguir essa jornada, a seguir esse roteiro, começamos a mudar de dentro para fora. E muitas vezes nós nem percebemos que estamos mudando. A mudança, normalmente, quem percebe é o outro. É quem está de fora nos olhando. Mas é assim que tem que ser. Porque fazer autoanálise nem sempre é fácil. São poucas as pessoas que conseguem olhar para si e encarar os seus próprios defeitos, os seus medos, as suas dificuldades, que conseguem se ver realmente como se é. Porque não é fácil nos encarar sem máscara.
Porque normalmente nos achamos melhores do que somos. Às vezes a gente acha que já venceu uma dificuldade, mas aí aparece um abençoado de um irmão para nos catucar e aflorar novamente aquele pequeno defeito que a gente já achava que tinha vencido. Mas é assim que funciona. Nós seremos perfeitos um dia, mas provavelmente não vai ser nessa vida. Provavelmente não vai ser nessa encarnação. Embora seja a nossa melhor encarnação. Porque essa é a que nós temos a consciência, ou pelo menos estamos estudando para ter a consciência de que estamos encarnados e teremos outras existências. E já tivemos tantas e tantas outras. Então a preparação para sair daqui com uma bagagem mais leve é agora. Essa preparação, tão facilitada pelo que Jesus ensinou, pelo que o Espiritismo já vem nos esmiuçando através da codificação kardeciana, pelo que Kardec fez, por todos os médiuns, Chico Xavier, Divaldo Franco, próprio Haroldo Dutra, e tantos outros, que trazem para nós essas pérolas dos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, e que nos leva a refletir como devemos ser e como podemos nos tornar melhores. Não é uma tarefa fácil. Muitas vezes vai ser desafiador, muitas vezes vai ter dor, vai ter sofrimento. A gente sabe o que tem que fazer, mas não quer fazer. Porque mudar dói, crescer dói. A zona de conforto é sempre o melhor lugar de se estar. É como estar lá no ventre materno, quentinho, protegido, dentro da sua bolinha, da sua redoma, da nossa redoma, daquilo que nos protege, daquilo que não tem mudança. A gente conhece. Estar dentro do conhecido é muito bom. Dar um passo fora daquilo que a gente conhece e enfrentar aquela dificuldade que precisa ser vencida é que muitas vezes não é fácil. Mas é para isso que temos uns aos outros. E é para isso que Jesus disse para amar o nosso próximo, para nos ajudarmos como irmãos. Que ele disse que os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Não por muito conhecerem da minha palavra, por todo o conhecimento que terão, pela eloquência de falar, pelo que eles pregarão, mas porque se amarão muito. E o amor cobre uma multidão de pecados. Ele não apaga, ele cobre. Não quer dizer que o pecado ou que aquilo que você fez de errado vai ser diluído, vai ser esquecido. Não. Vai servir para sedimentar aquilo em que você vai se tornar, aquilo em que nós nos tornaremos. Porque somos uma construção. Cada pequeno ponto, cada pequena evolução, cada ponto que ganhamos, cada degrau que conseguimos subir, cada melhora que conseguimos em nós, nos torna uma pessoa diferente. Todos os dias nós acordamos uma pessoa e com certeza vamos dormir uma outra.
nem que seja um pouquinho diferente. E cabe a nós, a cada dia, aumentar esse pouquinho. Não perdendo as oportunidades que a vida nos dá. Não perdendo as oportunidades que essa encarnação nos traz. A oportunidade de servir. A oportunidade de estar sempre perto daqueles que precisam de nós. Eu sei que muitas vezes nós somos os necessitados. Eu sou o necessitado, então como é que eu vou ajudar alguém? Mas é algo que eu escutei, acho que foi hoje ou foi ontem, em um dos áudios do Momento Espírita falando sobre o amor. Que o amor, ele é algo que quanto mais você dá, mais ele cresce. É um sentimento que aumenta a partir do momento que você compartilha. Cada vez que você se doa, que você faz algo por alguém, que você ama, esse amor não se gasta, ele não diminui. Não é como algo que você vá utilizar e ele vai se gastar, ele vai se perder, não. Ele só cresce. E a satisfação que se tem quando se faz algo por alguém, quando você consegue fazer algo por alguém que não pode fazer por si, esse é o verdadeiro amor. É o amor que Jesus veio nos trazer. Tem acho que dá tempo. Tem uma passagem do livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, que é muito interessante a respeito do amor. Ele conta que Jesus, em determinado momento, vinha caminhando e foi avistado por uma moça, uma bela moça. Uma moça que era dona de uma tenda de especiarias. E ela, ao vê-lo ao longe, sentiu uma emoção tão forte, sentiu algo tão intenso dentro de si, que se sentiu arrebatada por ele. E foi ao seu encontro para falar-lhe. E ofereceu-se para que ele fosse à sua tenda, né, para comer alguma coisa, para que lavasse os pés, passasse óleo, para que ele descansasse. E Jesus, olhando para ela, disse: talvez depois. E ela, ao que insistisse, né, dizendo que era muito requisitada, muito procurada por todos que ali vinham, vários viajantes e mercadores, e que, olhando para ele, disse: vejo luz em teus olhos, e por isso percebo que te amo. E Jesus, mais uma vez, olhando para aquela moça, disse para ela: talvez uma outra hora. Ela, sentindo-se rejeitada, né, coisa que nunca havia acontecido, sai enraivecida, decepcionada com o que tinha acontecido, e se vai. Jesus segue seu caminho, e alguns anos depois, acho que 2 ou 3 anos depois, Jesus, em uma de suas pregações, estava curando perto dos tanques de Betseba, e chega uma senhora para chamar-lhe, dizendo que havia uma pessoa muito doente que precisava da sua ajuda. E Jesus prontamente acompanhou a velha senhora e foi até uma casa. Chegando lá, né, um casebre meio sujo, abandonado, onde o odor de doença e carne em putrefação era muito forte.
E Jesus, ao chegar e se apresentar, entra na casa e vê sentada uma figura de rosto enegrecido, o corpo cheio de chagas e a pele escura e com aquele cheiro de doença. Diz o texto de Humberto de Campos que Jesus, ao vê-la, percebe que havia sido bela em algum outro momento e apenas os olhos continuam com o mesmo brilho que tiveram antes. E ela, ao ver Jesus adentrar a casa, olha para ele e diz: Mestre, só agora que tu vens, agora que nada tenho para te oferecer. Aí, nada tenho para oferecer-te. E Jesus, olhando para aquela figura, para aquela moça que havia sido bela, lembra-se dela e do que ela havia dito anteriormente em seu primeiro encontro. E ele diz para ela: vejo luz em teus olhos e por isso te amo. O verdadeiro amor é aquele que conseguimos dispensar por alguém que nada tem a nos dar, que nada tem a nos oferecer em troca. O amor verdadeiro, ele não pede, ele apenas dá. Como o próprio Paulo, na sua carta aos Coríntios, falando a respeito do amor, e o amor que o Cristo nos ensinou. Que possamos ter esses exemplos em nossas vidas. O exemplo de nosso Mestre Jesus, de seu profeta João Batista, que trouxe a verdade para o mundo, e que possamos dar esse amor que temos dentro de nós, só que ainda não conseguimos encontrar. Que achemos bem lá no fundo, porque somos capazes de fazê-lo. Que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre, meus queridos. Bom retorno. Agradecemos a Flávio pelas boas palavras, falando de várias passagens do nosso Evangelho, contemporizando com o momento festivo de hoje, para que todos saibam, as tradições são importantes, mas é necessário saber por que elas acontecem, não é? Muitas pessoas estão realmente soltando fogos, comendo comida de milho, acendendo fogueiras, e não sabem de onde vem isso, não é? Se alguém trouxe água, por favor, não esqueça, né, antes de sair. E nós vamos fazer a chamada das fichas para o passe, né? Vamos fazer a nossa prece. Esse fato de apagar das luzes não é nenhum ritual. É apenas para que nos concentremos, elevemos o nosso pensamento. A espiritualidade superior e amiga sempre está presente. E antes que cheguemos aqui, esse ambiente é preparado e saturado de fluidos salutares e curativos. E por ocasião do momento da prece que inicia e que finaliza, esse elemento medicamentoso é distribuído de acordo com o nosso merecimento e entendimento. É só um lembrete. Vamos juntos fazer a prece universal que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que Deus nos abençoe, que nos devolva em paz aos nossos lares e que tenha um excelente final de semana. Graças a Deus.